Bom dia, prezado ouvinte, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida. Esse é o desejo de nós aqui, do programa Orvalho da Manhã e da Rádio Mundial FM Web. Está começando agora, então, o seu programa de suas manhãs, abrindo este dia com a espiritualidade necessária, Orvalho da Manhã. Que Jesus possa habitar constantemente em sua vida, em seu coração, em seu lar. E que Ele seja um muro protetor. E que Ele seja o pilar central em seu lar, em sua vida, em sua família. Queridos, começamos com a bênção de Oséias 14:5. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Que o orvalho de Deus, que a bênção do céu, possa inundar sua vida de paz, felicidade, para que você possa abençoar muitas pessoas. Dê o seu olá, mande o seu pedido de oração, teremos o maior privilégio de orar por você no final do programa. Lembrando que este programa tem oferecido alguns manuais gratuitamente. Um deles está aqui, Jesus, Restaurador da Vida. Este é um manual muito especial para você que deseja conhecer mais sobre Deus. É gratuito, é indutivo no conhecimento de Deus e tem como base a própria palavra de Deus. Este é apenas um guia para o conhecimento de Deus e sua palavra. Peça gratuitamente e faremos chegar para você o mais rápido possível. O WhatsApp desta rádio está aí à disposição de você e faremos chegar através deste mecanismo. 19 9 97 93 97 85, tá bom? Vamos oferecer a você, mas para a glória de Deus, um belíssimo hino com Ronaldo Fagundes, 1000 anos. Ouça esta linda música e tome uma conclusão depois de ouvi-la. Presente de Deus recebi, a joia rara mais preciosa que eu já quis. 1000 anos que eu vivo aqui, jamais me esquecerei de ti. Que senti a primeira vez que eu te vi. 1000 anos que eu vivo aqui, jamais me esquecerei de ti. Pois com você eu compreendi a imensidão do amor de Deus por mim. Peço pra Deus te abençoar aqui, dando-me luz pra te ensinar a caminhar e ao céu chegar, enfim. 1000 anos que eu vivo aqui, jamais me esquecerei de ti. Da emoção que senti a primeira vez que eu te vi. 1000 anos que eu vivo
viva aqui, jamais me esquecerei de ti. Pois com você eu compreendi a imensidão do amor de Deus por mim. Jamais me esquecerei de ti, pois com você eu compreendi a imensidão do amor de Deus por mim. Jamais, jamais me esquecerei de ti. Quando temos relacionamentos pautados realmente no profundo e verdadeiro amor, eles refletem muito do amor original, o amor perfeito, puro e santo, o amor de Deus. Que a sua vida esteja pautada, imersa em relacionamentos profundos e duradouros, e principalmente no relacionamento com Deus, fonte de todo o amor e bem. Como estamos seguindo, nos aproximando das festividades do Natal e de final de ano, vamos trazendo aqui assuntos pertinentes para que criemos ainda mais este senso benéfico do amor de Deus na pessoa de Cristo, quando esteve conosco e quando se manifestou em carne como ser humano. Hoje traremos um belíssimo tema a você, cujo tema é Deus conosco. Vamos neste momento concentrarmos-nos e pedimos que o Espírito Santo ilumine a nossa vida, o nosso entendimento, para que possamos absorver grandes coisas, grandes verdades, lindas promessas de Deus, o próprio amor de Deus, através da meditação de hoje. Neste momento, começamos então com um texto muito especial que está no Antigo Testamento. Esse texto está em Isaías, capítulo 7, verso 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. O rei de Israel não havia pedido um sinal. Deus havia provocado-o para que pedisse. Ele não pediu. O Senhor mesmo ofereceu um sinal de sua soberania, de seu cuidado e proteção para a nação e também para o rei, que era resistente às coisas espirituais. E aqui é oferecido o maior dos sinais. Claro que entendemos que, primeiramente, se aplicava à própria esposa do profeta. Mas aqui era uma profecia que se estenderia por longo tempo e se cumpriria da forma plena, absoluta, em relação à Virgem que foi escolhida por Deus, a Virgem Maria, que foi escolhida por Deus para ser o receptáculo, a mãe de Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus. Nós encontramos no livro de São Mateus, capítulo 1, versículo 23, o significado desse nome, Emanuel. E ali diz que é Deus conosco. Que significado maravilhoso! No antigo Israel, eles não davam nomes aos filhos porque achavam a sonoridade bonita. Eles davam nomes aos filhos porque o significado era profundo, poderoso. Era quase como muitas vezes como uma profecia em relação à criança. E aqui realmente é profético. O significado é absoluto. Esse nome para Jesus, ele é um dos nomes para Jesus, para o Filho de Deus, e reflete o interesse de Deus em nós, de estar conosco,
em mais do que isso, em ser um de nós. Emanuel, Deus conosco. Que Deus é tão próximo como o Deus verdadeiro. Que Deus é tão próximo como o nosso Deus. Vamos ler outro texto também daqui a pouco, mas faço aqui mais um comentário trazendo da autora Ellen White um pensamento dizendo: vindo habitar conosco, Jesus devia revelar Deus tanto aos homens como aos anjos. Ele era a palavra de Deus, o pensamento de Deus tornado audível. Que extraordinário pensamento! Deus veio através de seu Filho. Os propósitos e pensamentos de Deus se tornaram reais, se tornaram palpáveis através de seu amado Filho, expressão exata do ser de Deus. Ouçamos agora um outro verso extraordinário, 1 João 4,8, que fala da essência de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Esta era a missão do Filho de Deus, Emanuel, Deus conosco. Tornar conhecido o caráter de Deus. O caráter de Deus é amor. Seu caráter foi lá em tempos passados, através de Satanás, foi dito que o caráter de Deus não era um caráter santo, puro e bom. Satanás espalhou mentiras pelo universo dizendo que Deus era injusto, que sua lei era injusta, que ele não era um ser tão amoroso quanto se propunha ser. E foi o Senhor Deus, Jesus Cristo, que se encarnou, e sua tarefa foi revelar exatamente a essência do caráter de Deus. Outro pensamento diz: só o amor desperta o amor. Conhecer a Deus é amá-lo. Seu caráter deve ser manifestado em contraste com o de Satanás. Essa obra, unicamente um ser em todo o universo era capaz de realizar. Somente aquele que conhecia a altura e a profundidade do amor de Deus podia torná-lo conhecido. Sobre a negra noite do mundo devia erguer-se o sol da justiça, trazendo salvação sob as suas asas. Que tarefa maravilhosa que Jesus tinha para realizar. Amar como Deus ama. Revelar o amor de Deus, porque Ele é o próprio Deus. Outro verso extraordinário que neste momento vamos ouvi-lo está em João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alguns chamam este verso de o verso áureo da palavra de Deus. Sim, quanta beleza! Neste verso é dito que Deus amou o mundo, por isso entregou o que havia de mais precioso. Jesus preferiu entregar o cetro nas mãos de seu Pai e descer do trono do universo, a fim de trazer luz aos entenebrecidos e vida aos que estavam prestes a perecer. Doou-se a si mesmo, doou-se completamente, tornando-se um de nós. E de acordo com São João capítulo 1, verso 14, vemos a profundidade da identificação dele conosco. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória,
glória como do unigênito do Pai. Extraordinário verso, dizendo que o Verbo se fez carne, a palavra de Deus se encarnou. A expressão audível de Deus, o Verbo de Deus, se tornou um de nós, para nos fazer entender completamente a altura, o tamanho, a grandeza do amor de Deus. É claro que nossa percepção é limitada, mas ele veio demonstrar com toda a força do ser divino quão grande é o amor de Deus por nós. Mas vemos que ele também é um teste. De acordo com Isaías capítulo 53, verso 2, temos aqui uma declaração não muito agradável para nós seres humanos. Ouçamos. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Cristo não veio como o soberano do universo. Ele veio como um servo sofredor. E aquele que teve visão espiritual e aquele que tem visão espiritual o aceita. Muitos ainda o rejeitam, achando que ele deveria ser de outra maneira, de outra forma. Os líderes antigos, lá do passado, queriam um líder poderoso, político, que pegasse em armas. Cristo veio como um servo, veio como o Cordeiro de Deus, e por isso foi rejeitado. Mas aquele que observa Cristo mais detidamente, percebe sua beleza, sua grandeza, sua perfeição, percebe os seus traços maravilhosos de perfeição. Não estamos falando aqui meramente de traços físicos, claro que Deus também é perfeito, é o Criador do belo, mas estamos falando da essência do ser, da perfeição de um caráter, que torna a pessoa realmente bela. E Cristo é extraordinário. Lemos o último verso desta manhã, em Ageu capítulo 2, verso 7. Ouça neste momento esse belíssimo verso. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Uma versão também que podemos trazê-la deste verso é a Almeida Arcaica. E ela diz: farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Esta é a aplicação última. O maior tesouro que a casa de Deus recebeu é o Senhor Jesus, quando esteve na terra, pregando e curando ali. O grande tesouro de Deus, o grande presente de Deus, a grande pérola de grande valor, o tesouro de valor inestimável, ali esteve. Mas finalizo esta importante reflexão dizendo que o nosso próprio coração é o templo onde deve abrigar este ser de beleza infinita, que se tornou um de nós, um pequenino bebê, e cresceu como jovem, perfeito, e cresceu e se tornou um varão de dores, e levou sobre si os nossos pecados, a nossa culpa, o nosso destino, e nos deu um destino de glória que a ele pertencia. Que nesta manhã, que neste dia, você possa abrigar o Espírito Santo e a Cristo em seu coração. Não resista ao chamado de Deus. Não resista à voz suplicante do Espírito dizendo que nos ama e que está disposto a tudo para nos receber de volta ao lar. Que Deus te abençoe ricamente nesse dia
e que Jesus seja o seu tesouro mais precioso, o seu tesouro cobiçado e conquistado. Cobiça no bom sentido, no sentido absoluto, se podemos assim dizer. Neste momento você ouve uma música em relação ao Natal, chamada Noite Santa. Ouça através da gravadora Novo Tempo. Noite de paz, no céu estrelas brilham. Ó linda noite em que Cristo nasceu. O mundo aqui estava em meio às trevas, até que o Verbo conosco habitou, trazendo a todos paz e esperança. Em clara aurora, nova luz brilhou. Dai glória a Deus. Ouvi a voz dos anjos. Natal em Belém. Jesus nasceu. Oh, 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 oh. Com devoção, felizes nos curvamos e adoramos a Cristo Jesus. Magos também do Oriente aqui chegaram, guiados por uma estrela de luz. O nobre rei nasceu em berço humilde,
Que bênção, que paz estas músicas nos trazem e esta palavra de Deus nos traz. Somos amados por Deus. Obrigado por trazer esperança e paz. É isso o nosso agradecimento a Deus. Vamos orar por você neste momento. Temos a certeza de que Deus está ouvindo e vai atender da melhor maneira. Oremos neste momento. Bondoso Pai Celestial, nosso agradecimento por mais este dia. Temos a certeza, dia abençoado, dia de vitória, dia de felicidade, dia de luta ou até mesmo de tristeza, mas temos a certeza de que não estamos sozinhos e abandonados. Temos um onipotente ajudador. É nesta confiança que teus filhos e muitas pessoas conectadas em sintonia com esta rádio, e em sintonia principalmente contigo, oram e oro por elas também. Oramos neste momento de forma especial pela Isabel. Oro também neste momento pela Elisa, que pede pelo avô da amiga e pelo avô do seu esposo Luiz, que o Senhor os visite com cura, com restauração. Oramos pela Patrícia e sua família, pela Neide Vieira, que ela tenha um dia abençoado, feliz em sua vida. Oramos também pela Laura, sua família, sua vida, todas as pessoas que lhe são caras, que o Senhor os proteja e abençoe. Oramos, além da Laura, pelo Marcos Henrique, pelo Felipe e suas respectivas famílias, seus interesses que estejam centralizados em Jesus. Oramos também pelo Felipe, pela sua família, pela Isaura. Que o Senhor os abençoe ricamente, abundantemente, faça prosperar sua vontade na vida deles. Sua vontade sempre é maravilhosa e boa e melhor do que o nosso pensamento e o nosso interesse. Oramos também, além da Isaura, pelo Canter Jaime, para que tenha também um dia abençoado, feliz, e todos os que nos ouvem e que nos ouvirão. Sua bênção esteja sobre todos. É isso que agradecemos em nome do Senhor Jesus para esse dia. Amém. Queridos amigos, final de semana chegou. Dia e tempo de fé. Tempo de alegria. Amanhã estaremos em reunião sabática, de acordo com a palavra de Deus. A rua Amador Bueno, 1355, Vila Esteola, aqui em Pirassununga. Você é nosso convidado especial para adorarmos juntos ao Senhor. 9 da manhã, escola sabatina, 10h30, culto divino. Também, assim, se relacionam as demais igrejas adventistas daqui e ao redor do nosso Brasil. Avenida Duque de Caxias Norte, 1561, região norte da cidade. Santa Cruz da Conceição, Dr. Jorge Tibiriçá, 1227. Analândia, Avenida 6, 225. Qualquer igreja adventista estará de portas abertas para você. Jesus também está de braços abertos para você. Que Deus o abençoe ricamente, lindamente, nesse dia e nesse final de semana. Essa é a nossa prece. Esse é o nosso desejo a Deus para você. Fique com Deus. Até logo.